Olá, alunos do segundo ano, sejam bem-vindos aqui. Mais um assunto agora. Nós vamos falar agora sobre gravitação universal. E direto, né, já vai finalizando aí o PET volume 1, né, fazendo a correção da semana 4, né? E o que nós temos aqui, ó? A questão 1 fala o seguinte: em busca pela compreensão do mundo em que vive, o homem desde a antiguidade formulou diferentes modelos para o universo. É incorreto, né? Então a gente presta atenção aqui neste comando, né? Que ele fala é incorreto, né? Falar o que? A gente tem que destacar essa frase aqui. É incorreto afirmar que Aristóteles imaginou um modelo geocêntrico no qual os movimentos que ocorriam na Terra eram diferentes dos que ocorriam nos céus, região da esfera da Lua para cima. Essa frase aqui ela é correta, ela não é incorreta, então nós não marcaremos ela. O que ele quer é um conceito que esteja incorreto, né? E neste caso está correto. O grego Arquimedes de Siracusa foi o primeiro a formular um sistema heliocêntrico para o universo? Não se tem conhecimento, não tem fundamento nenhum que o Arquimedes trabalhou com a questão de heliocentrismo, nem geocentrismo. Então, de cara, essa aí está incorreta, né? Vamos ver as demais. O geômetra grego Cláudio Ptolomeu propôs em seu livro Almagesto um sistema geocêntrico e geoestático para o universo, né? Esse aí é verdadeiro, né? Não é incorreto. Cláudio Ptolomeu, no seu livro, né, fez um sistema de epiciclos, né, explicando a questão do geocentrismo. Então, essa afirmativa está correta. Galileu defendeu o sistema heliocêntrico de Copérnico, utilizando argumentos baseados em observações feitas com uma pequena luneta. Está correto. O Galileu chegou realmente, né, a fazer observações, né, com a luneta. Ele não foi o inventor, né, da luneta, ele simplesmente pegou esse experimento, esse aparato, né, tecnológico, né, que foi desenvolvido, eu acho que por um holandês, não sei o nome agora para falar para vocês. Ele simplesmente aperfeiçoou as lentes, né, e foi o primeiro a apontar para o céu e fazer observações astronômicas. E com isso ele observou, por exemplo, Júpiter tinha, né, satélites que moviam em torno dele. Então aí já caiu por terra o conceito de que tudo se movia em torno da Terra. E ele viu também crateras na Lua, então não é aquele modelo perfeito, não existiam imperfeições, né, igualzinho o Aristóteles falava, né, manchas solares e por aí vai. As leis estabelecidas por Kepler para os movimentos dos planetas contribuíram para a substituição do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, correto, né? O Johannes Kepler foi também um dos grandes precursores do modelo heliocêntrico, explicando a questão da elipse, né? Coisa que a gente vai ver aqui com mais exercícios que vai trabalhar algumas leis de Kepler. Então, gente, aqui na questão 1, a incorreta será, né, a B de bola. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Prestem atenção nessa questão aqui, ó. Ela é muito interessante. Tem um vídeo que eu fiz aí explicando, né, essa questão da elipse, a questão dos focos, né? Então prestem atenção aí que eu vou explicar novamente. Um planeta gravita em torno do céu, descrevendo a órbita mostrada na figura. Sem escala, tá, gente? É uma figura, né? Só para questão de representação, não tem medição, escala nenhuma. Os pontos A, B, C e D são tais que os percursos AB está aqui nessa extremidade, e CD está aqui na extremidade, de mesma extensão, são percorridos em intervalos de tempo TAB e TCD. Então aqui eu tenho um intervalo de tempo, né, que eu faço o percurso, e aqui também eu tenho um intervalo de tempo. O que se pode afirmar sobre os valores desses intervalos de tempo, justifique citando a lei e o princípio que explicam a resposta. Ok? Gente, eles varram tanto aqui nessa extremidade como esse aqui, né, nesses pontos, né, TAB e TCD, eles varrem esses espaços de translação aqui em tempos iguais, em áreas iguais. Então, a resposta é essa. E quem obedece essa lei aqui seria o quê? A segunda lei de
de Johannes Kepler, né? A segunda lei de Kepler, ela que estabelece esse princípio, né? Independente do foco que eles estejam, né? Eles vão varrer áreas iguais em tempos iguais. Então vocês podem escrever isto, né? Então eu vou estar escrevendo aqui do lado, só para vocês registrarem aí, depois eu aumento, né? A segunda lei de Kepler descreve que os planetas varrem áreas iguais quer dizer isso. A área 1, né, se eu chamar aqui de... Melhor, né? A área BA, né? Deixa eu escrever que é melhor. A área BA é igual à área CD. É isso. E o tempo é a mesma coisa. E o tempo em CD, em BA, quer dizer, né, vou colocar em ordem, é igual o tempo CD. Então o conceito é esse, gente. A segunda lei de Kepler. Independente do foco que eles estejam, né? Aí a gente viu que quando eles estão nesse foco aqui, ou mais distante do Sol, né? Nós temos o que? O afélio, e mais próximo do Sol nós temos o, né? O periélio. Então, esses conceitos são importantes a gente dominar. Não sei se vocês estão lembrados. Voltando aqui, né? Só para vocês relembrarem, é isso aqui, ó, né? Tem o movimento da trajetória, né? Do astro em torno, por exemplo, aqui do Sol, né? Por exemplo, um planeta em torno do Sol. Então, o que a gente observa, né? Tem um afélio e o periélio, né? Mas só que aqui é a questão do movimento orbital em torno do Sol, né? Não explica a segunda lei, não. A segunda lei é outra coisa. A segunda lei seria isso aqui, ó. Que a gente acabou de explicar lá, ó. Né? A área 1, ela vai ser igual à área 2, tá? Então, o tempo de percurso também vai ser o mesmo. O que fala aqui. Então, fiquem atentos, tá, a esse tipo de questão. São bem conceituais. Voltando lá. Deixa eu só aumentar aqui para vocês responderem. Corrigirem, né? Da melhor forma possível. Está aí. Questão 3. A força de atração do Sol sobre a Terra vale aproximadamente 4 vezes 10 a 22, tá, gente? Isso é elevado a 22. Então, coloque aqui só um chapéuzinho aqui para não fazer confusão. Tá? Esse aqui é como se fosse, né, elevado a 22. Vou escrever a caneta aqui em cima, porque na hora de digitar, né, sai assim, desconfigurado. Isso é a mesma coisa de eu falar que é 4 vezes 10 a 22 newtons, né? Aí pergunta aqui, a massa da Terra fosse 3 vezes maior. Então, para a gente fazer esse tipo de cálculo, gente, vou descer aqui mais embaixo um pouquinho, eu tenho que entender o seguinte, né? Que a força gravitacional é essa aqui, ó, né? É Fg maiúsculo, Fgzão, tá? Cuidado para não confundir força gravitacional com gravitação, a gravidade, né? A gravidade na Terra, gente,
ela sempre vai sofrer variação de acordo com a altitude, com a posição que você está. A gravitação, né, que a força gravitacional, ela é uma constante, independente do ponto que você estiver, ela sempre vai ter o mesmo valor, tá? Não vai ser o foco do nosso estudo aqui não, mas é só para vocês entenderem o valor dela, é constante. É massa, né, a massa maior vezes a massa menor, né, pode ser, por exemplo, a Terra com a Lua ou o Sol com a Terra, isso é sobre R ao quadrado. Esta é a fórmula, é a equação da segunda lei não, da força gravitacional, que a gente estudou ela. Então, o que acontece? Se eu aumentar a massa 3 vezes aqui, ó, a gente tem que entender que a força gravitacional, ela é diretamente proporcional, né, à massa, né? Tanto a massa mzão quanto a massa mzinho. Então, se eu aumentar 3 vezes o valor da massa, eu vou estar aumentando também a força gravitacional 3 vezes. Então, se minha força era 4 vezes 10 é 22, é simplesmente multiplicar aqui, ó. Vou pegar aqui 3 vezes 4 vezes 10 a 22. Isso vai dar quanto? Vai dar 12 vezes 10 a 22, né? 10 a 22 o quê? Newtons. Tá aí a resposta. Ok? Então, vamos para a próxima, que é a letra B, que fala o seguinte, né? A massa do Sol fosse 2 vezes menor, né? Se a massa do Sol fosse 2 vezes menor, gente, o que acontece? Que eu acabei de dizer para vocês que a força gravitacional, ela é diretamente proporcional, né, à força, né, à força gravitacional. Então, o que acontece? Se houver essa diminuição, a gente, em vez de fazer a multiplicação, que quando está aumentando, a gente vai fazer a multiplicação. E quando está diminuindo, né, como são diretamente proporcionais, a gente vai fazer a divisão. Então, pega este valor, né, e divide por 2. Então, vai ser 4 vezes 10 é 22. Né? Vou colocar até entre parênteses para não fazer confusão. Dividido por 2. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso vai dar 2 vezes 10 a 22 newtons. Então, tá aí a resposta. Então, só seguir essa linha de raciocínio que vocês acertam esse tipo de questões. A questão C, tomem cuidado, que fala assim, o R aqui, gente, o R aqui, vou colocar aqui em cima, corresponde à distância, tá? O R corresponde à distância. Então, o seguinte, se o R corresponde à distância, nós temos o seguinte fator. Se ele fala que a distância entre a Terra e o Sol fosse 2 vezes maior, eu tenho que entender que a força gravitacional, ela é o inverso do quadrado da distância. É uma grandeza inversamente proporcional. Então, se a distância está aumentando, a força tende o quê? A diminuir. Né? E no caso aqui, a distância ao quadrado. Então, a força vai diminuir nessa mesma proporção. Né? Então, ele falou que 2 vezes. Então, se eu tenho aqui que a força é 4 vezes 10 é 22, né? E aqui ele falou, colocou 2 ao quadrado. Então, aqui é 4 vezes 10 é 22, né? Que é igual a 1 sobre o quê? 1 sobre... Acho que posso fazer de uma maneira direta, porque o espaço aqui está curto. Eu acho que vocês vão entender até melhor. Posso fazer o seguinte... Isso aqui, gente, é como se fosse 2 ao quadrado, que dá o quê? Dá 1/4. Então, como a grandeza é inversamente proporcional, o valor da força que eu tinha antes, eu vou pegar ela, né, 4 vezes 10 é 22, e vou fazer a divisão por 4. Né? 4 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 1. Vai ficar 1 vezes 10 é 22. Observem, né, que minha força ela caiu 4 vezes. Por quê? A distância, né, gente, ela é aumentada ao quadrado. Então, como era 2 vezes, né, vai ser o quê? 2 elevado a 2, que vai dar 4. Então, é 4 dividido por 4. Ah, se fosse 3 vezes, seria 3 elevado ao quadrado, que seria 9. Então, ficaria 4 dividido por 9.
E a gente fazendo essa divisão, né, 4 dividido por 9, a gente vai observar que a força ia cair mais ainda, ela seria 0,44. Então, vai aumentando a distância, né, e consequentemente a força vai diminuindo, porque são grandezas inversamente proporcionais. Questão 4. Marque a alternativa correta a respeito da lei da gravitação universal de Newton. Tá? Então vamos prestar atenção a essa questão aqui, que ela é muito interessante, que vai falar o seguinte. A constante da gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força de atração gravitacional. Essa questão ela está incorreta por quê, né? Porque a constante ela é um valor, né, que já fala, né, constante, então ela não vai mudar, em hipótese nenhuma. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância ao quadrado. A distância entre os corpos. Eu acabei até falando a resposta aqui, né? Ela é incorreta porque a distância ao quadrado, não é somente a distância entre os corpos, né? Se a distância entre os dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor? Sim, é o que a gente acabou de analisar ali na última continha que a gente fez da questão 3, né? Se aumentar, né, a distância entre eles em 3 vezes, né, vai ser 3 elevado ao quadrado, então fica 9. Então a força vai ser dividida por 9, então ela vai diminuir 9 vezes, né? A força será 9 vezes menor. Então, com certeza é questão C de casa, ok? Não preciso nem terminar de ler as outras opções. Questão 5. Um satélite artificial encontra-se em equilíbrio em uma órbita circular em torno da Terra. Dobrando-se a massa desse satélite, é esperado que o raio de sua órbita diminua pela metade, permaneça inalterada, aumente para 2R, diminui para R sobre 4, aumente para 4π. Como é que seria isto? Gente, o satélite, se ele está numa órbita circular em torno da Terra, mesmo se dobrar a massa desse satélite, é esperado que o raio permaneça inalterado. Tá? Por quê? Porque a gente vai ver aqui, vou demonstrar para você, que isso vai depender da massa. Isso vai depender da massa. O que é uma velocidade orbital, né? A velocidade orbital, ela tem um conceito, né? E o conceito dela é o seguinte, tá? Por exemplo aqui, vou dar um exemplo, o Sol, né? Nosso sistema solar. É muito maior que os outros planetas, né? Os planetas que estão no sistema solar, e satélites, o resultante centrípeta das forças que atuam sobre o planeta é uma força de tração gravitacional, né? Obviamente, exercida pelo solo. Admitindo-se que o planeta descreve aproximadamente um movimento circular, pois a excentricidade da órbita é muito pequena, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vou pegar uma simulação, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui nós temos o Sol, tá? Vou colocar a força da gravidade atuando, né? O Sol exerce uma força gravitacional sobre a Terra e a Terra também exerce uma força gravitacional sobre o Sol. Correto? E a gente aqui, com esse desenho, né? Eu posso fazer uma brincadeira aqui do movimento orbital, né? Como é que ele funciona. Observem para vocês verem, né? Que a força gravitacional, né, ela age sempre para o centro, né, tanto da Terra como do Sol, né, ela está sempre agindo para o centro, tá? E a gente pode ver que se trata de um movimento circular, né? Então, a força que vai estar atuando aqui também, que é estudada muito lá no primeiro ano, né, é chamada de força centrípeta, ok? Essa é uma força centrípeta que está atuando aqui. Observem que eu tenho aqui força centrípeta e tenho a massa da Terra e a massa
do Sol. E qual que é a relação disso aqui que você acabou de falar, professor, que a massa não interfere, né? É porque tem um modelo matemático que fala o seguinte, né? Você tem a força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E eu tenho também o que? A força gravitacional, né? Que é o que? G, né? O Gzão. A massa maior vezes a massa menor sobre R ao quadrado. O que eu faço aqui? Eu vou igualar essas forças. Eu vou igualar a força centrípeta com a força gravitacional. E como é que eu faço isso? Então vai ser aqui, ó, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é igual, né, Gzão vezes M vezes Mzinho sobre R ao quadrado. Olha que eu vou analisar aqui, ó, essas massinhas aqui, ó, que são do mesmo planeta, né? Eu vou cortar para sobrar só uma massa aqui, que um deles vai ser responsável, né, pela velocidade, né? Tem a maior massa. Então, o que a gente vai observar? Que a equação fica da seguinte forma. Deixa eu pegar a outra cor aqui. V ao quadrado sobre 2 é igual a Mzão sobre R ao quadrado, né? Mzão. Tem um G aqui. G vezes Mzão sobre R ao quadrado. Ó, gente, eu esqueci. Aqui é R. Bem que eu tô vendo, tá faltando alguma coisa. Aqui é R. Então, força centrípeta. Agora faz sentido. Vamos continuar aqui o raciocínio. Então, a equação fica assim, ó, força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R, que é igual, né, que a gente está igualando aqui, né, analisando o movimento, né, orbital, né, então tem o movimento circular e também tem a força gravitacional atuando sobre os astros aqui que nós estamos vendo no caso da Terra e o Sol, né? Então eu vou igualar a força centrípeta com a força gravitacional, né, e nós vamos obter a seguinte relação, né, eu posso cortar essa massa com essa massa, que se trata do mesmo astro que a gente está analisando. Então vai sobrar a velocidade ao quadrado sobre R igual a G vezes Mzão sobre R ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso cortar esse R aqui. Ó. Corto esse R aqui e um R aqui. Né? Vai sobrar o quê? Velocidade ao quadrado é igual a Gm, tá, gente? Isso é um G. M sobre R. Isso implica, né, que a velocidade é igual a raiz, né, de G M sobre R, tá? Então, isso aí é só um exemplo, né, para vocês entenderem o que eu quis dizer, né, que independente se a massa for alterada, a massa do satélite for alterada, espera-se que o raio de sua órbita mude. O raio, né, o raio da órbita não vai ter relação nenhuma, né, com a massa. Olha aqui, ó. Não tem nada a ver com a massa. E a gente vendo isso aqui pelo modelo aqui, a gente observa isso aqui também. Olha aqui, ó. O raio seria o quê? O encontro aqui, né, o raio orbital do centro aqui do Sol ao centro da Terra, né? Então, se eu alterar a massa aqui de um desses objetos, você não vai interferir, né, na distância do raio de um em relação ao outro. É isso que vocês têm que ficar bem claro aí para vocês. Okay? Então, esse aqui é um simulador bacana, gente. Se eu colocasse aqui um satélite aqui também, a gente ia ver a mesma coisa, né? Aí o satélite ia em torno da Lua, tá? Então, tá aí a correção da semana 4, fechando, né, o PET volume 1. Nos vemos aí até a próxima videoaula. Até mais.